Todos bem-vindos, bem-vindas ao nosso Papo Ninja de hoje. Mais um Papo Ninja, mais um Escritas Ninjas. Aqui com, deixa eu fixar esse comentário aqui, com o João Bosco Bezerra Bonfim. A gente vai falar hoje aqui sobre literatura e literatura de cordel. É um assunto muito bacana. E também outras coisas, muita reflexão aí sobre, né, o mundo da literatura, o mundo da leitura, da ação cultural, né, em torno do livro. Já vou chamar aqui o nosso amigo. Atenção, já está chegando. Eita. Nós vamos aqui então, então, olha, uma pena, temos que desativar os comentários, mas a gente, para ter uma conversa boa aqui, né, fica mais à vontade todo mundo. Então, João Bosco está chegando aqui. Atenção. Salve, Bosco. Atenção. Bosco está por aqui. Convidar de novo. Opa, e aí, tudo bem? Como é que tá? Funcionou. Maravilha. João Bosco Bezerra Bonfim, cearense. Jefferson Assunção. Maravilha. Olha só, eu vou te apresentar rapidinho. Muito legal tu estar aqui com a gente. Esse assunto bacana para a gente conversar aqui ao longo do nosso Papo Ninja. Literatura e cordel. Nós vamos falar de literatura, vamos falar de leitura, vamos falar de literatura de cordel, vamos falar de ação, né, cultural em torno do livro, ou seja, tudo isso que o João Bosco, né, faz e com certeza vai ser uma conversa muito, muito bacana. O João Bosco nasceu em Novo Oriente, no Ceará, não é? Mas já está em Brasília desde 1972, então já há aquela mistura boa de Brasília, né? De tanto Brasil, né, que se encontra em Brasília. Doutor em linguística, né? Tem mestrado também em linguística, ou seja, um pesquisador, né, da área aí da literatura e além, né, desse pesquisador, é um escritor, né, um produtor aí um produtor de cultura, um produtor de literatura, né? Então, seja muito bem-vindo. Eu fiz esse resumo só para a gente, né, se orientar aqui na nossa conversa, né? Certo. Mas, então, assim, seja muito bem-vindo. E já de cara eu quero te dizer o seguinte, para a gente começar a conversar sobre a questão da literatura de cordel, tá? Queria que tu falasse um pouco, né, da literatura de cordel e depois, né, como é que isso entra na tua literatura, né? Uhum. Então, a literatura de cordel, cada vez que eu pesquiso, eu sempre assim, ela existiu desde sempre, né? Mesmo quando não tinha esse nome, porque são as manifestações populares de Uhum. literatura. Então, quando a gente lê a respeito lá da Mesopotâmia, que foi descoberta uma parede que tinha lá uma história, aquilo é um cordel, nesse sentido. Uhum. Ele já estava lá na parede, aquilo que conta a história de um rei ou de uma profecia,
né? Então, Um o Gilgamesh, Gilgamesh por exemplo. é um cordel. O Gilgamesh, as tabuinhas todas lá, né, já fazem esse diálogo, no sentido de que são essas manifestações que se apresentam, né? Então, ela tem sempre, tem tido sempre essa característica de se apresentar para o povo, né? Então, Uhum. a nomenclatura chegou a nós brasileiros pelos nossos amigos portugueses, né? Corda é o barbante, né? Uhum. E a diferença é que lá em Portugal era e ainda é que eles penduravam no barbante qualquer outra coisa. Podia ser literatura, podia ser Uhum. verso, podia ser literatura que não fosse em verso, podia ser uma entremés, uma peça, um auto de Natal, podia ser uma receita de bacalhau, né? Então, Uhum. Ah, é? o nome vem de lá. Mas quando chega aqui no Brasil e chegou, ela foi praticada largamente em toda a costa, no Rio de Janeiro havia, né? Mas aí houve um certo momento em que ela se sertanizou, ela foi para o sertão, Uhum. né? Então, por quê? Porque ela era um dos poucos mecanismos de se contar histórias para quem estava isolado da imprensa, isolado dos jornais. Então, a gente precisa lembrar que o Brasil era um país onde era proibida a imprensa até Pois é. 1808, né? Então, Então, mas o cordel era feito mesmo assim, sem a imprensa, o cordel não, aí ele vem depois. vem Porque depois. Então, depois de ele, 1808. ele vem, ele é um pouco mais adiante, porque a imprensa chega no litoral, chega no Rio de Janeiro, e aí, passado um tempo, talvez 1850, à medida que as Uhum. prensas manuais elas se tornam, digamos assim, mais descartáveis para a indústria gráfica do hoje Centro-Sul, ela pode ser comprada pelos pequenos impressores em Recife, em João Pessoa. Mas, Uhum. assim, o antecedente dela é mesmo a cantoria, tá? Então, Sim. a cantoria é que era esse jornal do sertão, um jornal dito em versos, em que a cestilha era o básico. Hoje a gente tem algumas centenas de modalidades de cantoria, mas a cestilha era o básico. E aí o que acontecia? Tinha uma peleja muito famosa, né? É, dois cantadores assim maravilhosos assim, e aí aquilo ficava na memória. E era muito da memória das pessoas, e as pessoas ficavam repetindo, um repetia uma coisa que lembrava, outro repetia outra coisa, tá? Até que um certo dia alguém decidiu colocar no papel essa Uhum. peleja, né? E aí colocou no papel, e aí não é necessariamente a peleja que estava lá, porque não era uma degravação, era a memória do poeta que encontrou. E então, Uhum. quando essa modalidade, vou ter que trazer aqui a minha caixinha, porque eu tenho assim, alguns milhares de cordéis, né? Então, essa mídia ninja de então, a mídia ninja do sertanejo era o cordel. Então, ele oferece todas as facilidades de impressão, porque, por exemplo, com uma tábua de impressão era possível fazer isso aqui. Ele tinha uma xilogravura, né? Pois é. E era duplicado, isso aqui sempre múltiplos de quatro, né? Porque isso aqui é uma Uhum. folha quatro, dobrada, então era possível essa impressão. E É um aí fanzine, né, também, né, da época. é um fanzine. Então, os primeiros foram com esse propósito de reproduzir as cantorias, né? Aí Uhum. reproduzia Ou seja, a cantoria. relação com a oralidade, né, tá aí super presente, né? É Sim, essa memória oral e que vai, né, então sendo passada para o papel, né? sim, isso era fundamental porque essa dimensão da memória era muito forte. E aí, é, os que a gente tem registros são dos primeiros anos já do século passado, mas, né, como diz, tem Hum. notícia da notícia que 1870 deveria haver alguns desses impressos, né? Uhum. E essa dimensão, tem uma serra lá,
na Paraíba, que foi onde isso surgiu. A gente pode olhar, era os Nunes Batista, que era uma família simultaneamente de cantadores, mas também de cordelistas. E aí a gente já pode imaginar, né, como diz, até a origem dessa pessoa. Era uma pessoa letrada, ele tinha um armazém, então ele tinha Uhum. alguma posse, e aí foi com essa coisa. E como que o cordel entra na minha vida pela primeira vez? Pela memória do meu pai, chama Cândido Jaime Bezerra, ele morreu em 2017, faltando 5 meses para completar 100 anos, né? Ó. E ele tinha uma memória fabulosa, né? Uhum. Ele estava repetindo, um dos que eu lembro, mas havia outros, era a peleja de Riachão com o diabo. Riachão estava cantando na cidade de Açu quando lhe apareceu um preto da espécie de urubu, uma camisa de sola e um calção de couro cru. Então, ele narrava esse verso todinho cantando, né? Então, isso eu cresci ouvindo esses e outros versos, mas isso Uhum. ficou lá, guardado numa certa memória, né? Estava lá Uhum. num depósitozinho. E o reencontro com o cordel eu já fiz aqui em Brasília, na academia, mas por intermédio do Patativa do Assaré, que não era um Sim. cordelista, mas era um vestejador de mão cheia. O forte dele não é isso. E aí, nos encontros universitários, ele sempre vinha aos nossos encontros, ou nos encontros de estudantes em Fortaleza, eu consegui vê-lo algumas vezes, e essa admiração assim, foi algo que, né, reconectou de imediato. Que legal. Olha só, falou aí um pouco por cima de uma questão que eu queria ver contigo, a questão da xilogravura, né? Tem uma... Isso é tão importante, né? É quase um casamento, né? Do texto com a imagem, né? Sim. De, e tem artistas aí, o J. Borges, tem, enfim, figuras que se notabilizaram, né? Como ilustradores, né? Sim. Parceiros aí dos poetas, né? Uhum. Eu tenho esse livro que eu comprei na França, né? Brasil Uhum. Cordel, né? Em que eles fazem essa conexão que você está dizendo. É um livro, é uma antologia de xilogravuras, mas eles chamam de cordel, né? Porque essas Uhum. duas coisas se casaram, né? Então, assim, como é que surgiu essa ideia do cordel com a xilogravura? É, os primeiros cordéis, eles eram feitos com clichês metálicos, tá? Uhum. Então, por exemplo, havia muitas histórias que eram histórias de vaqueiros, e aí já tinha o cinema norte-americano, e aí já tinha os cartazes, isso já é 30, 40 para cá, e muitas vezes era reproduzido o cartaz de um filme de faroeste, né? Mas fazia um clichê metálico. Só que esse clichê metálico era caro, precisava mandar fazer um Uhum. Recife, e as principais impressoras no começo eram em João Pessoa. Então, aí um dia, né, uma pessoa lá, como diz, do alto da sua genialidade, descobriu é possível fazer a xilogravura, que é o carimbo. Uhum. Então, foi por uma dimensão econômica mesmo, a associação entre o cordel e a xilogravura foi para atender a essa necessidade de economia. Era Uhum. mais fácil produzir uma xilogravura do que mandar gravar um clichê metálico em Recife, trazer a um custo. E, na maior parte das vezes, o poeta se tornava o impressor e o xilogravurista. Nem sempre tudo isso. O J. Borges, que você mencionou, Tá. ele é essas três coisas. Ele e algumas pessoas da família dele lá em Bezerros. Mas foi essa associação e essa hipótese de gravar numa chapa, né? Quando você vai lá Uhum. no Cruzeiro, você encontra o Museu do Cordel e ainda tem lá essa na Uhum. tipografia E que do hoje ponto é de vista, conhecido. assim, tu acha que de popularização, de linguagem popular mesmo, tu acha que essa conexão ela se dá também do ponto de vista estético, assim, e inclusive de facilitação, digamos, né, de maior transmissão, digamos, de um pensamento, né, poético? Sim, sim, com certeza. Porque o xilogravurista ele trazia essa síntese. Era como um cartaz de cinema, né? Uhum. Eu escrevi esse livro que se chama
Romance do Vaqueiro Voador, e eu pedi para o Abrão Batista, né, para ele elaborar para mim a tabuinha, né, ele elaborou duas tilogravuras em tábuas que não são maiores do que isso aqui, né, mas que Uhum. sintetizam a história. Ele gravou, fez duas gravações, né, da qual né, então uma delas é essa, que está super ampliada, né, mas o Sim. original. Então, é o Romance do Vaqueiro Voador, que conta a história de um vaqueiro que um dia salta do alto do edifício do Congresso Nacional. Quem, em Uhum. noite de lua da esplanada, se aproxima de ouvir uma voz que ecoe entre os blocos e um aboio assim sentido. Então, aqui já tem toda a história. Tem o Congresso Nacional, tem o vaqueiro, eu fico sabendo do vaqueiro pela vestimenta, e ele tem asas e ele é meio que um anjo. Então, aqui Uhum. já é a síntese. O outro a outra tábua é essa, que é, né, da situação de que ele foi enterrado numa vala comum, que ninguém sabe onde foi enterrado, mas aqui também já está escrita a história. Então, de tal maneira Sim. que esse discurso visual ele se apresenta de uma maneira muito forte. E o preto sobre o branco é uma das coisas mais fortes que existe em termos de comunicação, né? Como diz, eu tô por encontrar uma coisa que seja tão efetiva quanto esse casamento do preto no branco que a xilogravura faz. E falar em preto no branco, tem a conversa também, o papo reto, né, do poeta, que tem muito cordel político, não é, com que faz uma e incisivo, com uma força. Como é que tu vê isso? Como é que né, essa cantoria que não só está cantando as belezas, né, e enfim histórias da tradição que são lindas, né? Mas que também traz essa perspectiva, né, crítica, né, posiciona muitas vezes para o povo, né, entender certas questões mais gerais, né, que tem a ver com o seu entorno, né? Essa é uma dimensão presente também, né, no cordel, né? Como é que tu vê? O cordel é isso que você descreveu. Do ponto de vista estético, digamos assim, não tem muita complicação em fazer um cordel. São sextilhas, são versos de Uhum. 6 sílabas, né, com redondilhas maiores. Então, é uma quadra com mais dois versos. Então, isso não tem muita complicação. E você pode fazer, nesse feitio, qualquer coisa, pode fazer até publicidade. Mas aí é que Uhum. vem que não é só a arte de fazer versos. É a arte de fazer versos, imprimir esses versos e conduzi-los até certos leitores. E isso que foi Sim. configurando o cordel. Então, a sabedoria dos cordelistas, o J. Borges conta uma história, que é a história da mulher que vendeu o cabelo e foi visitada pelo diabo. Não sei se é exatamente esse o título, mas é Uhum. uma história, né, que ele disse que chegou na feira e tinha uma Kombi, né, que comprava o cabelo das sertanejas, né? As sertanejas em geral têm um cabelo, né? E ele Uhum. achou que afetava a dignidade das pessoas e escreveu um cordel, né? A mulher que vendeu o cabelo e foi visitada pelo diabo. E aí, naquela simplicidade dele, diz que fez o cordel, né? Fez o mínimo que ele faz é 1.000 exemplares e foi para a feira. Vendeu tudinho na primeira feira. Feira seguinte, Uhum. 3.000, ele vendeu tudinho e assim foi, como diz, um best-seller que se construiu. Então, o Se que uma está. edição de 1.000 exemplares no Brasil leva um tempão para vender, não é? Ele vendeu 5.000 em menos de um mês. E aí, o que estava presente isso? Que na situação de fome daquela região de Pernambuco, vender o cabelo por dinheiro era uma coisa que afetava a dignidade das pessoas. Faziam isso pela necessidade, mas Claro. não estavam felizes com isso. Então, que é que o J. Borges nos mostra quando ele nos conta essa história? É que o cordel ele está ligado ao coração do povo no sentido de que ele atende uma necessidade ou a um mito. Pode ser uma necessidade de se divertir simplesmente. Boa parte das histórias de cordel elas remetem, por exemplo, a histórias da Mil e Uma Noites, a donzela Teodora.
Donzela Teodora é Uhum. um best-seller, né? Era contado assim. Mas o cordel tem, por que que ele tem essa dimensão política e às vezes tem a dimensão política sem que outras pessoas percebam? É, se não fosse pelo cordel, que era a mídia ninja de então, nós teríamos poucas notícias do que foi o cangaço no Brasil, do que foi o Ah, Lampião, do que foi o Antônio Silvino. Por quê? Porque os jornais do Nordeste não, digamos assim, numa autocensura dos donos dos jornais, se começasse a publicar as estripulias do Lampião, ele ficava mais famoso ainda, né? E os uhum. governadores, não havia formalmente polícias militares, essas coisas, havia as volantes, né? Então, assim, os jornais de lá não tinham coragem, por uma espécie de autocensura, de fazer. Os do Sul faziam isso de vez em quando só por alguma curiosidade, só foram fazer perto de 38, quando Lampião já estava para morrer. Então, mas e aí era o Cordel que noticiava o Antônio Silvino, era o Cordel que noticiava o Lampião. Aí Olha uma que pessoa interessante. Serve como jornal também, né? De alguma maneira, né? como jornal, só que é o espetáculo, é o espetáculo. Então, o Lampião apresentado como espetáculo e com todo o poder narrativo do poeta para ampliar. Então, assim, você sabe que a verdade é alguma coisa que precisa de muita verossimilhança. A pessoa Pois é. precisa acreditar que o Lampião fazia mesmo aquilo, precisava, né, exagerar. E eles exageravam, né, nas coisas, mas traziam a dimensão de humanidade do Lampião. Né? E Então, tu acha aí, que como é? o Cordel criou o mito do Lampião, assim, ou reforçou o mito? Com certeza. Eu não sei se o mito de Lampião existiria, se a oralidade por si Uhum. ele seria suficiente, porque era necessário. O Lampião era o rei dos 8 estados do Nordeste e mais do Norte, porque aí a gente precisa olhar que para onde vai o nordestino, vai o cordel. Na Uhum. década de 30, a maior editora de cordel do país ficava em Belém do Pará, a Guajarina. Por quê? Por causa dos nordestinos que nessa diáspora amazônica, que foram para coletar o látex e tal, eles foram Sim. para lá. A Nativa da Saré fez uma espécie de estágio. Foi depois que ele foi a Belém do Pará, que conviveu com outro cantador e cordelista, que ele voltou para a Saré e teve coragem. Não, eu vou ser um poeta aqui mesmo. Mas ele chegou a fazer essa viagem. E Uhum. quando os nordestinos se mudam para São Paulo, na década de 50, né, a maior editora de cordel do planeta passa a ser lá em São Bernardo. Entende isso? Então, assim, o cordel, ele segue, ele acompanha as pessoas pelos valores que ela transmite. Então, quem faz o cordel nesse sentido é essa pessoa. Então, assim, se você olhar, no começo, a maior editora era em João Pessoa, depois ela vai para Recife. Depois, ela vai para Juazeiro do Norte, porque Juazeiro do Norte era um centro de peregrinação e de romaria, onde ia muita gente que podia comprar o cordel e voltar e ler na sua casa. Então, assim, não existiria o Lampião se não fosse essa disseminação, se não fosse Sim. essa possibilidade, e aí o verso conta com. E aquilo era muito verossimilhante. Então, Antônio Uhum. Silvino, Lampião, outros Volta Seca, outros cangaceiros, eles se As questões tornaram. religiosas também, não é? As questões religiosas populares da fé, né? Assim, mais. Mas não qualquer religiosidade, tem que ser Padre Cícero ou Frei Damião. Então, assim, Ah, não é uma pessoa, uma pessoa que está na elite da religião, é a pessoa que uhum. está na base. Então, assim, talvez não seja, sei lá, não sei se Dom Helder, com toda a nobreza dele, dá um bom cordel, entendeu? Porque ele foi fazer Uhum. lá do Rio de Janeiro. Mas Padre Cícero dava um bom cordel e Frei Damião dava um bom cordel, porque era necessário essa dimensão mística e de aliança com o povo. Então, assim, podem acusar o Padre Cícero de tudo, né? Mas a aliança que ele tinha com o povo é algo que ninguém contesta. A Raquel de Queiroz fala com admiração, ela foi hóspede dele por alguns dias, né? Ele recebia Sim. em doação terras e terras, né? E aí, quando era de manhã,
a casa dele tinha 4 oitões, ele ia para um oitão, tinha lá 100 pessoas. Vocês vão trabalhar na terra tal. Ia para o outro, vocês vão trabalhar na terra qual e tal. Então, assim, todas aquelas pessoas iam trabalhar nas terras do padre Cícero, iam colher e iam comer aquela comida. Não era alguma Uhum. coisa que ele colocava em proveito próprio, era o proveito daqueles próprios retirantes que estavam lá. Então, o que eu quero dizer, qual é a dimensão política do cordel? Ele está ligado à dimensão do oprimido que vê, né? Ele faz essa aliança. O oprimido vê nesse formato de literatura, por ser barato, por conter valores que são valores dele. Então, essa é Uhum. a dimensão. Getúlio Vargas dá um cordel. Um dos maiores best-sellers foi em 54, né, um cordel, porque assim, os estudiosos, meus amigos a quem eu consulto, era alguma coisa assim, se não fosse escrito um cordel, não tinha acontecido. Então, quando morre Getúlio Vargas, já existia rádio, os jornais do Centro-Sul, assim, mas para o sertanejo, se não, aquilo não se transformasse num cordel, não tinha acontecido. Tem aquele livro, inclusive, o Lula na literatura de cordel, que é desse tamanho, né? Só de, Só de- de- cresce, só cresce. O Crispiniano, eu tenho duas versões. A primeira versão era, né, não era tão magrinha, mas já era muito forte, né? Aí a outra versão já é desse tamanho. Então Ou seja, precisa. essa crônica política, né? Essa questão, assim, enfim, da relação com aqueles que o, né, estão próximos do que o povo, né, está precisando, né, tá ali. E aí, já que entramos aí no Crispiniano, nos anos aí, eu acho que 2006 ou 2007, se chegou a criar uma academia brasileira de literatura de cordel, não é? Ou seja, tem uma instituição. É isso? Eu não Existe no sei Rio de Janeiro, é como. forte. Ela existe lá no Rio de Janeiro. Era, né, as ironias são assim: era um almirante que admirava muito literatura de cordel e, quando morreu, deixou a casa, né, para os cordelistas, e está lá a sede. Tem uma super sede no Rio de Janeiro, a Academia Brasileira de Literatura de Cordel, Mas é uma que é maravilha, né? um Isso cearense que criou e que dirige. Não sei como é que está a condição de saúde dele, mas era uma pessoa que fazia isso. sabe que, assim, ainda no ponto, não quero deixar passar a questão da xilogravura, porque em 2008 o Brasil foi país homenageado na Feira do Livro de Santiago, do Chile, e teve uma coisa muito interessante na curadoria, né? Eu estava atuando nessa curadoria na época também, e a coisa que conectava mais, do ponto de vista popular, era exatamente a xilogravura no Chile também, porque eles também têm uma tradição, né? E foi muito interessante. Inclusive, o J. Borges foi, e teve, enfim, oficina de xilogravura, né? E é uma coisa super interessante o quanto está conectado dois lugares que a gente acha, enfim, uma é a costa atlântica, né? Outra é uma costa do Pacífico, no sul, e outra no Nordeste, mas né, com essa dimensão popular também, né? Muito forte, né? Da xilogravura, né? É, é isso, como diz, certa vez eu cheguei a um museu em Santiago de Compostela e tinha lá umas xilogravuras na parede lá do museu da igreja. Eu falei, mas esses cearenses vieram longe, né? Esses não. Então é uma arte chinesa, né? Que, como diz, está desde de Marco Polo para cá, está entre nós, né? E ela tem essa força, é uma força de comunicação que a gente não consegue, como diz, dificilmente consegue compreender, né? E tem histórias e histórias. Eu tenho o privilégio de ter um dos meus cordéis, acho que eu não estou com ele acessível, ilustrado pela Nena Borges, que é uma cunhada ou ex-cunhada do J. Borges, lá do clã dos Borges, que é uma honra para mim Que ter uma maravilha. Ô gravura Bosco, dela. vamos entrar aí nos teus livros. Apresenta para nós aí um apanhado, são muitos livros, mas dá uma apresentada para nós aí, por favor, o povo conhecer mais. Então, um deles, né, que eu acho interessante é a plasticidade do
do cordel, porque a base do cordel é essa, né? A base do cordel, o livro clássico é esse, né? Mas a plasticidade é que, se eu precisar, né, eu posso fazer um livro desse tamanho, né? E foi o que o artista, o design gráfico Wagner Alves fez a partir desse meu texto, que é o Romance do Vaqueiro Voador. Conta essa história, né? Como diz, é uma história. A primeira vez que eu ouvi essa história foi por um filme do Vladimir Carvalho, né? Ele é Uhum. um filme, como diz, é uma referência da referência, mas assim, um fotógrafo americano chamado Feldman fez imagens da construção de Brasília. Essas imagens em Super 8 ficaram sem recuperar até que o Vladimir recuperou e fez o filme. E foi lá que pela primeira vez eu ouvi falar da história de que na construção de Brasília caíam os operários dos edifícios e morriam muitas vezes sem se saber. A história era assim: se ele Sim. trabalhava lá no 28, que era o nome do Congresso Nacional, por ter 28 andares, se ele caía de um certo andar, quando as pessoas que estavam no mesmo patamar chegavam lá embaixo, já não encontravam mais o corpo. E aí o mito é: a construtora arrancou para não causar aglomeração, ou ele foi soterrado pela massa de cimento, porque essa tecnologia do Congresso Nacional foi a primeira vez que ela foi usada no Brasil, em que você ergueu toda a estrutura de ferro e foi fazendo os patamares e as paredes. Então era todo mundo junto lá e misturado. Então isso me chocou Uhum. muito. Fiz o cordel, fui fazendo assim, eu não sabia o que fazer, né? Na verdade, eu não sabia o que fazer com essa história. A história ficou mais de 10 anos na minha memória. Eu não sou jornalista, eu não sou historiador, eu sou escritor. E até o dia que eu achei o formato do cordel, aí eu mostrei para o Vladimir, né? E ele me Uhum. encorajou, né? Ele achou que estava bom. E ele me cedeu as imagens, porque ele e o irmão dele, né? O Valtinho, como diz ele, tem muitas fotos da construção de Brasília, né? Enfim. E aí o Wagner fez esse livro, né? Fez pensando mesmo como um livro de arte. Na primeira edição dele, em 2004, ganhou um prêmio, o prêmio Max Pfeffer, né? Uhum. Depois, um cineasta que já não está entre nós, que foi um associado do Vladimir, viu o livro lá no Museu do Vladimir. O Vladimir Carvalho tem um museu ali na casa dele. Aí o Manfredo Caldas, no olhar paraibano dele: mas esse livro é um filme, né? E É. aí olhou, né? Me chamou, Vladimir me chamou lá, fez uma cerimônia quase que religiosa para me pedir que eu cedesse os direitos para o Manfredo fazer o filme. Ele fez, né? Com o Uhum. Luiz Carlos Vasconcelos, abriu o Festival de Brasília do Cinema Brasileiro em 2006, depois ganhou um prêmio de Direitos Humanos no Festival de Toulouse. Então, esse foi, digamos assim, o que me reabriu o coração para o cordel, né? Uhum. Então, tenho Deixa eu te muitas... perguntar uma coisa, já que para conectar, criança gosta de cordel? Adora, adora, né? E aí, esse é apresentado, esse chega, porque em Brasília nós temos um programa que é estudar a cidade no quarto ano, né? E às vezes eu chego lá, os menininhos pequenininhos assim, e leram o Romance do Vaqueiro Voador e entenderam. Eu falei: meu Deus do céu, né? Na escola Mas das minhas meninas tem um desenho o teu rosto lá na parede. é, eu sou nome de uma gibiteca de uma escola aqui no Lago Norte e tal, né? E aí às vezes eu chego lá e os meninos, ano a ano, né? Eu falei: mas como que essa criança leu esse cordel? Gostam, porque o cordel ele é feito com esse verso, a redondilha maior, né? Uhum. E a cestilha, eles são os versos da brincadeira. Então, assim, ao passo que, por exemplo, o decassílabo heróico é a arte do marcial, ah, as armas de os barões, assim, sabe, assim, um ritmo. Uhum. O cordel ele está no ritmo da brincadeira. Então pode ser até uma história trágica, mas contado em cordel, isso é um estudo dos estudiosos do verso. Assim, essa cestilha, isso entrou
na nossa cultura portuguesa brasileira, lá pelo século XII, era o verso de salão, né? Era o verso de Uhum. salão pela nobreza, e depois foi apropriado pelo povo. Então as crianças adoram, adoram, e isso tem me motivado também a escrever não só cordéis para adultos, mas cordéis para crianças. Maravilha. Mostra outros para nós aí, outros livros teus aí, por favor. Tem o Nessa Jipe Cangaceiro na Chapada dos Veadeiros, Jeep Cangaceiro na Chapada dos Veadeiros, né? não é? Tem, Eu fico querendo reunir os livros, mas livros ganham pernas, às vezes eu deixo eles aqui perto de mim, mas eles tem a fogem. Botija Encantada, tem o Lobo Eu, Guará de Hotel. Tem essa é, perspectiva também bem assim, já aqui do Cerrado, né? Também no teu trabalho, né? a Botija Encantada é interessante que é uma história que ela é uma das histórias de assombração, né? E eu tive a fortuna de... Uma coisa boa é esse diálogo, Jefferson, com as artes gráficas, né? Então, Uhum. assim, mais recentemente, os cordéis passaram a ser editados pelas editoras, e, inclusive, pensando nos programas governamentais de aquisição de Sim. livros e tal, que não era possível vender esses livros aqui, eles não passariam no controle de qualidade, né? Então, eles são... E aí essa junção dos ilustradores aqui, eu tenho um livro que é ilustrado pelo Rogério Coelho, que é uma das pessoas que tem o maior reconhecimento mundial como ilustrador e quadrinista, né? Esses dias eu fiz uma leitura para uma turma de uma escola, e aí um dos depoimentos da menina foi assim: meu Deus, eu sei que é só um livro normal, mas é terrível esse livro, né? Porque é uma história de terrir, né? Como diz, é uma história de assombrar e que a gente ri no final, porque é uma história engraçada, né? Então, é uma dessas histórias que eu trouxe lá do Nordeste, né? Essa memória. Então, chama-se A Botija Encantada. Uma das que eu escrevi é, como você citou, O Lobo-Guará de Hotel, que tem essa dimensão de falar do Cerrado, né? Falar de Brasília. Então, quando eu comecei a escrever para o campo infantil, eu percebi essa necessidade de a gente projetar um cenário brasileiro. Então, na Uhum. literatura infantil, era muito comum, se encontra lá a Floresta Negra, uma floresta gelada, uma Branca de Neve, uma neve, uma coisa assim, né? Mas, e o cenário brasileiro? Então, eu Sim. tenho trazido sempre a cena brasileira, a caatinga, eu tenho trazido o Cerrado, porque é o que fazia, por exemplo, um dos clássicos da literatura de cordel, que é o cavalo que defecava dinheiro, que é usado pelo Ariano Suassuna, lá no gato que descomia dinheiro, é uma história que está lá, que o Anderson reconta. Então, é uma história que a gente não sabe de onde vem. Mas só que Uhum. quando o cordelista brasileiro trazia para o Brasil, ele colocava a palavra brasileira, né? Então, um compadre que trabalhava de alugado. Então, só de dizer essa palavra, que era a palavra que era usada pelos nordestinos, já fazia com que aquele conto universal se tornasse Uhum. local, né? Então, por exemplo, é o que eu faço, por exemplo, com as adaptações. Eu tenho uma série de adaptações das histórias do Andersen, né? Uhum. Então, quando eu adapto uma história do Andersen, que por sua vez era um bom recontador de histórias clássicas, eu trago essa história para os dias de hoje, né? Naquele tempo em que eu vagava pelo sertão, muitas histórias ouviu de preconceito e ambição. Tem muita gente no mundo que vive da ilusão. Andava eu de del em del sem ter onde me arranchar. Então, eu vou usando o palavreado, né, que é daqui. Então, esses recontos do cordel fazem muito sucesso. Um dos que Uhum. eu trouxe é uma fábula política que se chama No Reino dos Preás, o Rei Carcará, né? Que é um reino em que tem preás, que são animaizinhos pequenos e até certo ponto indefesos, mas tem lá uma mitologia de que os preás, né, se transformam em cobras e depois de cobras eles se transformam em gavião, né?
Então, Uhum. é uma mitologia que, né, até que o Prezinho lê o livro certo. Então, isso aqui eu trouxe isso para o Matheus Rios, né? O Matheus Rios, né, que é um ilustrador com formação em cinema, fez umas ilustrações cinematográficas para o meu livro, mostrando Uhum. Muito esse lindos, né? Caatinga. Aliás, né, tem um gancho que eu quero fazer aqui, tem o Roger Mello, falando em ilustração, falando em literatura infantil, falando na qualidade da literatura infantil brasileira, né? Tem tanta gente, né, que é super, enfim, talentosa. Né, o Roger Mello ganhou o prêmio Hans Christian Andersen, né? Ou seja, o Nobel de Literatura Infantil, né? É o equivalente. Muito o equivalente, né? Agora, deixa eu te dizer uma coisa. Eu queria falar de uma outra, né, faceta do teu trabalho, que é muito importante, a jornada, né? Jornada literária do Distrito Federal. Conta para nós aí, quando é que começou? Por que que começou? Qual é né, o charme dessa jornada? Começou desse trabalho mesmo, assim, em Brasília, porque as crianças têm uma coisa, você é um escritor para adultos, você tem também muitos livros para criança, né? Você sabe que as crianças são generosas, distintamente de alguns adultos que podem ir lá ler o seu livro, até gosta, né? Mas para arrancar um elogio da pessoa, 3 quilômetros, assim, né? E as crianças não, elas têm essa inocência que, assim, elas entram na história. Então, meu primeiro livro para criança se chama Era uma Vez uma Maria Farinha, que é um livro em versos de cordel, né? Que é para crianças pequenas, 3 anos, né? Uhum. E aí as crianças entram na história. E eu comecei a me apresentar para as crianças, aí foi um livro e mais outro e mais outro. E a história é que esses livros eram e são adquiridos pelas escolas particulares para os seus respectivos estudantes, né? Uhum. Ou indicava na lista e a pessoa comprava e tal. E eu gosto dessa ideia, como diz, é a minha faceta de cantador de feira, de leitor. Eu gosto de ir à escola, gosto de fazer a leitura em voz alta. E aí, conversando com a Marida, que é minha mulher, é, é, eu assim, e se a gente fosse fazer esse projeto para outras crianças, que não essas das Uhum. escolas particulares? Como é que a gente fazia? E foi aí que a Marilda se associou ao meu trabalho. Ela é uma produtora cultural, uma jornalista, uma pessoa com boa habilidade para elaborar e gerir projetos. Então, nós temos participado desde 2016 de concursos, de editais, obtido Uhum. recursos diversos meios para fazer essa jornada literária. E aí a gente tem tido, né, entre outras grandes contribuições, a sua presença como no trabalho de formação. Então, assim, Uhum. não inventamos nada de novo, né? Fomos para Porto Alegre, vimos as boas experiências do Rio Grande do Sul, essa ideia de conectar livro, leitor e autor. Essa coisa estava na minha memória e até que a gente, com o recurso, a gente tem conseguido. Eu ministro as oficinas de formação, porque, com toda a boa vontade que têm as nossas professoras e professores do ensino fundamental, a formação delas em literatura não é muito avançada. Então, eu ministro essa oficina de mediação de leitura, leitura de imagens, inclusive, né? Uhum. Eles se apropriam, nós adquirimos os livros, é, distribuímos, ou que seja 30 exemplares de cada, em tempos que não eram os de pandemia, esses livros podiam circular com segurança entre as diversas turmas, né? Então, a importância de a pessoa ler, de o livro estar na mão, de o mediador de leitura estar lá numa sala e cada uma das 30 crianças ter o mesmo livro, fazer essa cena, ler e Uhum. ver, ler e ver. Bom, com a pandemia, a gente conseguiu, né, comprar mais livros, né, porque a gente deixou de transportar as crianças para os teatros, que tinha um custo bom. Né? Em 2019, nós chegamos a reunir no Teatro Sesc de Ceilândia 14 mil pessoas numa semana de programação. Né? 14 mil De pessoas, né? Isso é uma 14 coisa mil. importante também, né? Essa questão geográfica, né?
também essa Sim. atuação no território, né? Fala um pouco sobre eu, né? Eu próprio já andei por todo esse DF aqui, né? Conversando com com professores e com alunos, né? É muito bom, é muito importante, né? Essa saída do plano piloto, né? Essa conexão das É. diferentes, né, regiões administrativas, né? É, a gente saiu da constatação de que o plano piloto, mesmo que agora não esteja tão bem, ele tem melhores condições que as outras cidades. Então, algumas livrarias, enquanto existiam, ainda estavam aqui. A Feira do Livro se dá no centro da cidade, as bienais do livro acontecem aqui. Mas nas cidades, eram chamadas cidades satélites, eu não tenho problema nenhum com essa palavra. A Conceição Uhum. Freitas, que é uma pesquisadora de Brasília, ela não tem problema nenhum com essa palavra, porque é uma palavra mais real do que região administrativa. Exatamente. É Ela mais bonita, inclusive, e real, né? Porque as cidades também, elas dizem que lá é Brasília, não Ceilândia é Brasília, né? é. Então, que a gente faz? A gente vai para essas cidades satélites. Então, Ceilândia, Paranoá, São Sebastião, onde você já esteve. Né? Então, é lá que a gente vê que o trabalho pode frutificar mais, né? Essa criança. O ano passado, que a gente conseguiu uma escola pequena na periferia, na verdade, na zona rural. A escola tem 150 estudantes. E nós conseguimos um livro por estudante. Né? E esses livros foram para casa das pessoas, são meninas e meninos que moram nas chácaras e tal. E aí elas são pessoas disciplinadas, e a menina veio, acho que o Lobo Guará de Hotel, né? Veio devolver o livro. E aí, tá aqui, tia, o livro. Aí a professora, a diretora, disse, não, o livro é seu. Aí ela não acreditou, né? Então, essa história de ter um livro para chamar de seu, né, para quem é classe média, para quem. Até você que veio lá para o Rio Grande do Sul, de Canoas, né? Mas aqui, em Brasília, não, as pessoas não têm livros, as crianças não têm acesso aos livros, Uhum. né? Mesmo as boas coleções que existem nas escolas, elas não têm sido acessadas da melhor maneira. Então, é isso que faz a jornada. A jornada faz uma conexão entre o leitor, o livro e o autor, passando por essa figura central que é o mediador de leitura. Então, a gente Uhum. convida cada professor e cada professora a se tornar um leitor mediador de leitura. E nós agora, em maio, nós contabilizamos, e aí as pessoas podem até pensar, mas como é que ele sabe desse número? Porque nós transportamos cada uma dessas crianças, nós contratamos os transportes escolares, né? Então, Uhum. cada um, quando a gente diz que foram 14 mil pessoas, porque a gente tem a contabilidade disso Uhum. na Finlândia, em Sobradinho. Então, até maio desse ano, a gente já tinha atendido 115 mil crianças diretamente, ou seja, não era alguém que Olha estava que passando maravilha. na rua. Ela recebeu o livro na mão, ela recebeu a mediação de leitura, ela reescreveu o livro e ela se encontrou com o autor do livro, que essa é uma das Uhum. partes mais fantásticas que existem, que é isso grava na memória de uma Claro. criança. Eu me encontrei com o Caio Ritter, eu me encontrei com o Tino Freitas, eu me encontrei com o Marco Miranda. Isso fica na memória da criança e é um marco. Então, é isso que a gente faz na jornada literária. Da pandemia para cá, graças a Deus, a gente tem conseguido fazer online, né? E tem tido Uhum. sucesso. Quando a gente começou a fazer a jornada o ano passado, tinha 3 meses de pandemia, os professores em pânico: o que eu vou fazer? O que eu vou fazer? E aí nós trouxemos um programa completo. Está aqui a oficina de mediação de leitura, está aqui o conjunto de livros para você distribuir, e aí era um livro para cada pessoa, podia levar para casa. E isso, onde a gente conseguiu realizar, foi uma bênção para os próprios mediadores de leitura, É. que não estavam Aliás, a podendo questão fazer. do mediador de leitura e dos professores, né? A professora Pilar, por exemplo, né? Lá no São Sebastião, que é e várias outras, né? Esse envolvimento acaba virando um movimento, né? O Bosco, né? Acaba Nós virando assim, temos não é só um 100 evento, mas é um processo, né? E ele é muito importante nessa sua continuidade. E né, algo que também se desenvolveu a partir daí, né? É a jornada e a jornadinha, né? Ou seja, tem esses dois.
essas dois eventos aí, né? A jornadinha foi um desenho que a Marilda fez para crianças até 10 anos, assim, né? Que aí a gente Uhum. consegue concentrar, né? E às vezes pela delicadeza, porque, por exemplo, a jornada, se eu tenho meninos de 14, 15 anos, eu consigo colocar com tranquilidade num auditório grande, né? Mas as criancinhas, a gente tem que atender de 30 em 30, no máximo de 50 em 50, né? Claro. E aí a jornada literária tem sido a nossa alegria também para poder fazer a comunicação com esse público. E olha só, né, a gente falou aqui de livro, de leitura, literatura, falamos, né, de cordel, nós falamos de literatura de cordel que chega nas crianças, né? Fizemos aí uma viagem no tempo muito legal. Eu queria que tu, para a gente já indo assim para o final da nossa conversa aqui, né? Um pouco que a gente pensasse sobre como é que tu está vendo essa questão do livro, tá? No Brasil atual e tu como militante, né, dessa área, as dificuldades e as esperanças também, né? Como é que tá assim o impacto disso? Como é que tu está vendo em relação ao trabalho de quem está fazendo mediação de leitura, que está fazendo ação de promoção da literatura no nosso país? É. Podem achar que eu sou uma pessoa conservadora e tal, mas assim, o Humberto Eco está aqui na minha frente, o livro dele, assim, Não Contem com o Fim do Livro, né? Então, não contem com o fim do livro, porque o livro efetivamente é o que pode, nas palavras de Paulo Freire, ser mesmo libertador. É a leitura que é libertadora, porque o livro permite o diálogo, permite a consulta. Nós vínhamos num crescendo de uma política do livro e da leitura de 2002 em seguida, né, com diversos programas que foram aprovados, com o PNLD sendo ampliado, criado o PNLD literário, com o Programa Nacional das Bibliotecas Escolares, e nós tínhamos esse avanço mesmo, né, que permitia que uma quantidade boa de livros chegasse a cada escola do Uhum. país. Isso do ponto de vista da educação e também do ponto de vista da cultura, o PNLL, né? Também, né? O Plano Nacional do Livro e da Leitura. Por quê? Porque a escola é o grande aliado da leitura, entendeu? Nós ainda, você falou de um outro país, mas assim, a Argentina, como disse, né, tem uma dimensão boa. Quando eu estive na feira de Buenos Aires, né, eu vi aquelas pessoas saindo com aqueles pacotinhos assim. E quem são essas pessoas? Eram as professoras primárias das províncias que iam à Feira do Livro de Buenos Aires e levavam, assim. Então, cada uma que ia fazia parte do programa levar. E há países que têm bibliotecas em grande. E o Brasil não. O Brasil é um país de poucas bibliotecas ainda, né? No tempo que o Fabiano Piuba esteve lá, ele quis ampliar o máximo que podia, depois você. Mas, então, a escola é a grande aliada. A escola, nesse momento, é a grande aliada da gente nesse trabalho. Então, por isso, o Uhum. PNL literário é fundamental. E, assim, nos anos mais recentes, a gente viu uma caída disso. E, assim, no mundo inteiro, a indústria editorial é uma indústria e o comércio livreiro é um comércio, ou seja, ele não deixa de ter a necessidade de pagar contas, né? A distinção é que os parisienses, por exemplo, aceitam muito bem subsidiar uma livraria de rua pelo amor que se tem ao livro, né? Sim. No Brasil, subsidia-se cana-de-açúcar, qualquer coisa, mas Videogame. videogame, mas falar que tirar o imposto do livro é um pecado grande, né? Então, assim, na Argentina, em Buenos Aires, você tem uma livraria para cada 20 mil habitantes. Então, isso não existe no Brasil. A Uhum. Brasília é um exemplo que a gente teve duas livrarias grandes fechadas, as livrarias de rua não existem mais, né? Então, assim, há uma queda mesmo, há uma queda, eu não Uhum. sei
tempo vai durar essa queda, né? Eu espero que esses dias estava vendo assim, existem possibilidades, a pré-venda, né? Um tanto de coisas assim. Os livros continuam a ser vendidos, né? A verdade, assim como Sim. diz a Amazon, continua ficando milionária vendendo livros. Mas o que acontece é que nós precisamos do ambiente leitor. E a inexistência de bibliotecas e de livrarias para fomentar esse ambiente leitor, por exemplo, na minha geração, eu fui formado numa banca de jornal. Qual é o problema de Uhum. uma banca de jornal? Tinha revista, tinha gibi, tinha Tex, tinha Mônica, tinha Tio Patinhas, que fosse. Uhum. Era um lugar de leitura, né? Hoje, todas as bancas de jornal de Brasília se transformaram em mercadinhos, lanchonetes ou coisas dessa natureza. Não, como diz, não tenho bola de cristal, né, para saber até quando é que vai durar essa crise, mas o fato é que houve uma vez que eu me expressei numa entrevista ao Correio Brasiliense que o cordel é fogo de monturo. Monturo é uma expressão lá do Nordeste, que é uma coisa assim, um lixão lá que as pessoas vão depositando as coisas e alguém um dia toca fogo e parece que o fogo se extinguiu. E aí, meses depois, o fogo continua lá. Então, essa aliança que nós fazemos com os professores, que continuamos a fazer, você, a professora Pilar, sei lá, a uma escola em Sobradinho, a uma escola em Brasilândia, são sementes que a gente está plantando e que a gente espera que frutifiquem. E eu vejo a necessidade, como diz, quanto maior a crise, maior a necessidade que nós temos dos mediadores de leitura. Por isso, a nossa grande aposta em Brasília, muitos dos nossos amigos fazem a feira, que está muito bem, fazem a Bienal, que está muito bem, fazem saraus, que está muito bem. Mas isso, eu vejo assim, é para quem já foi ganho para a literatura, entendeu? Uhum. Nós precisamos ganhar esses leitores que são os que estão na periferia. E até que a gente retome esse trabalho de voltar a promover PNBE, PNLD literário de uma maneira mais forte, concursos, né? O Ministério da Cultura fez o concurso Patativa do Assaré, nós fizemos um Sim. movimento no Nordeste inteiro em torno disso, uma premiação que foi crucial para muitos Não, poetas, maravilha. né? Enfim, Bosco, rezar para Padre olha, Inciso. é, olha só, queria agradecer muito, muito a tua participação e a de todo mundo aqui que esteve com a gente aqui no nosso Papo Ninja de hoje, falando de literatura e cordel. E eu quero deixar um convite para a semana que vem, na quinta-feira que vem, a gente vai falar de literatura e matemática com o escritor Jacques Fuchs, que vai trazer, poxa, são questões muito interessantes, né? E não perca, vai ser às 20 horas, na quinta-feira que vem. Então, eu quero deixar aqui um grande abraço e um obrigado, Bosco, e para todo mundo aqui que esteve com a gente. Participe então aí das nossas atividades do Escritas Ninjas, que é uma parceria da Mídia Ninja com a plataforma de escrita criativa Quadro Amarelo. Valeu, brigadão, valeuzão, Bosco. Um grande abraço e um Certo. beijo para a Marilda Obrigado. também aí, tá? Falou, Falou. tchau. Tchau. Tá saindo do ao vivo aqui, já vai sair. Calma aí que já sai.